Parece que os ouvidos das pessoas estão meio adormecidos em relação à curiosidade e à crítica e estão num sítio bastante mais confortável, pelo menos o grande público. Uma parte da aprendizagem que nós fazemos com os professores faz-se através do exemplo que eles nos dão. Um professor na universidade é avaliado pela sua competência enquanto investigador e não é avaliado enquanto professor. Todos sabem ensinar, mas não sabem fazer aprender. A música, cá em Portugal, mais pop, está assim um bocadinho uniformizada e por isso é muito fácil atirares um prompt para dentro do computador a dizer, olha, quero isto, assim, 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 aparece uma música e realmente vai para a rádio que eles querem que vá. Desenvolver nas crianças a capacidade de conhecer e utilizar ou mobilizar esse conhecimento para criar novo conhecimento através de questionamento, da reformulação, da revisão, do confronto, tudo isso. Esta vontade de questionar o que é que está para lá das coisas que nos ensinam, principalmente se gostamos da área. Olá e dou-te as boas-vindas a mais um episódio do podcast Educa-te. Hoje estive à conversa com o Tiago Betancourt e com o David Justino. O Tiago, que já conhecerás provavelmente da sua carreira musical, trouxe uma perspectiva sobre a arte e sobre a escrita e até sobre uma perspectiva mais introspectiva daquilo que é viver uma educação ligada a um meio que é menos convencional, que é o caminho das artes, mas que foi de facto uma doçura. Eu confesso que a Carta, a música dos Toranja, foi uma que me acompanhou na minha infância e aquela música que ele grava também dos Laços foi uma música que muito me marcou durante a minha juventude, por isso foi mesmo um prazer para mim estar nesta conversa, sendo que o David, não é, como professor catedrático, jubilado na Universidade Nova de Lisboa, foi ex-ministro da Educação também entre 2002 e 2004 e é um sociólogo que trouxe-nos uma perspectiva se calhar mais académica e um bocadinho mais informada sobre estas temáticas que nos tocam a todos dentro do mundo da educação e como é que se promove de facto boas aprendizagens. Eu gostei imenso, foi um prazer ter esta conversa e espero que para ti também seja um gosto ouvi-la. O episódio de hoje tem o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira, a quem agradecemos muito a participação no nosso trabalho, porque efetivamente está muito alinhado com o seu. O podcast Educa-te tem como missão fazer chegar conversas a toda a gente para podermos contribuir para um melhor sistema de educação e isso alinha-se totalmente com a missão da Fundação Pedro Queiroz Pereira, que tem feito um investimento significativo em iniciativas não só como o podcast Educa-te, mas também outros projetos, nomeadamente na área da formação, inclusivamente tem um estudo chamado A Voz dos Professores, que mapeia as necessidades formativas dos professores para que possam ser melhores a dar aulas às nossas crianças, aos nossos jovens e criarmos um país ainda mais próspero e melhor a partir do seu sistema de educação. O episódio de hoje é gravado no TUM Lisboa, a quem agradecemos muito dar-nos o espaço e a casa para podermos ter esta conversa e este episódio do podcast Educa de facto traz aqui mensagens que são muito importantes, eu acho, para todos os que se preocupam com a educação, que é o caso também do nosso parceiro nesta viagem que é a Renascença, com quem desenvolvemos este podcast e com quem estamos muito felizes de estar nesta relação e que tem imensos conteúdos brutais para tu ouvires para além do podcast Educa-te e por isso se quiseres dar uma olhada naquilo que estão a desenvolver para além do podcast Educa-te. E sem mais demoras, vamos então àquilo que importa, fazendo-te um último pedido antes de passarmos ao episódio, que é fazeres pausa neste momento, ou sem fazeres pausa, e clicares no botão subscrever para nos ajudares a continuarmos a ter estas conversas, se é de facto uma coisa que te importa, porque se não te importa para nada, também, olha, não ouças mais isto. Estou a brincar, espero que ouças, espero que subscrevas e espero que gostes da conversa que vais a vir agora. Eu estava agora a partilhar com o Tiago que Os Laços é uma das minhas músicas assim do coração e estavas a dizer que foi gravada há 10 anos atrás. Tu ainda tens prazer em... Não, foi gravada essa primeira vez há 20 e tal. 20 e tal. Sim. Tu ainda tens prazer em tocar músicas que têm tanto tempo? Sim, eu acho que também tem a ver com os músicos com que eu toco, que é tudo malta do jazz, e então nunca tocamos da mesma maneira, e o grau de dedicação depende também do público, do espaço, do tempo que cada um almoçou, sabes, são todos muito artistas, têm todos um feitio especial, e eu acho que isso também faz com que cada vez que toquemos seja um bocadinho diferente. Imagino que isso contribua para não me fartar. Pois, que eu acho que para vocês músicos ou artistas no geral, de recuperar coisas que foram feitas há muito tempo, sei lá, eu penso, eu
Eu tive bandas de garagem e arranho guitarra e piano. Sou aquele tipo que sabe tocar tudo, mas não toca nada bem. E sei cantar, mas não canta assim tão bem. E como eu também, eu disfarço muito bem, mas eu também não sei tocar grande coisa de nada. Mas sempre que escrevo alguma coisa e tenho, sei lá, pouquíssimas coisas escritas, fico sempre muito agarrado à emoção que aquilo tem, e há um julgamento muito grande em colocar aquilo no mundo, seja até para mim, no mundo significa cá para fora, não é? E fico sempre na dúvida se vocês não passam por isso também quando, sei lá, porque eu imagino que tipo, essa música Os Laços, isso há de ter tido ou Carta, não é? Que marcou muita gente, a mim também. Acho de ter uma relação emocional com as músicas. Quando tu as estás a repetir, não revives constantemente essas emoções? Não, porque eu desde muito cedo comecei, acho que por causa das referências que tive musicais e poéticas, nunca gostei muito de coisas muito literais. E então eu escrevo de maneira vaga o suficiente para eu esquecer-me das imagens que me fizeram, do motivo que me fez escrever determinada letra, e no fundo as músicas vão ganhando novos sentidos. Obviamente que de vez em quando relembro-me de estar em cima da cama a escrever a coisa, mas não me lembro bem da história. Eu acho que e principalmente músicas que eu escrevi de um sítio muito triste, ganham com o tempo uma leveza muito bonita, uma coisa estranha. E por isso eu acho que tem um bocadinho a ver com isto, com não ser literal, com as imagens que atiro ali para cima irem mudando, e também é o tipo de música que eu gosto. Gosto de artistas que eu não desvendo totalmente, não sei exatamente do que é que eles estão a falar, não faço ideia como é que se chama a namorada ou namorado deles, por isso e acho que esse lado mais vago ajuda a que eu não me prenda a nada. Sim, eu ou acho não leve grande peso. Eu lembro que uma vez mudei o nome de uma música. A música tem o nome de uma pessoa. Eu mudei a primeira letra desse nome só porque não me apetecia estar a levar essa pessoa para o resto da minha vida. Foi a única vez. Eu pensei, não quero estar a dizer o nome desta pessoa. É uma espécie de tatuagem, não é? Sim, Quando expões um trabalho, aquilo fica no mundo e depois já não dá para voltar para trás. O David aprecia música no geral? Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Sou um consumidor. De que tipos? Vários. Desde seja boa. Eu acho que é o fundamental. O que gosta? Desde o clássico até country. Às vezes eu gosto de country e agora, portanto, não... Mas quer dizer, o fundamental é... Alguns daqueles são as grandes obras do pop e do rock. Eu fui um bocado roqueiro na minha juventude e participei numa banda ainda antes de 25 de Abril que significativamente chamava-se Troika com Y e com K e ficou-me um bocadinho, depois parei, vendi as guitarras que tinha e há coisa de uns 10, 15 anos atrás voltei novamente a comprar, a tocar, mas só toco para mim. Nem para a família toco. É difícil. Uma razão simples, acho que é uma atividade marcadamente para mim intimista. E portanto não estou preocupado em fazer os covers, em fazer, digamos, as músicas. Não estou muito preocupado. Estou preocupado em construir exercícios, digamos, na guitarra, fundamentalmente. E acima de tudo, ter uma prática de quase diária de pelo menos 5 minutos a tocar guitarra. Isso é uma coisa que eu faço. Agora, não sei solfejo, não sei harmonia, não sei essas coisas. Só de ouvido. Sou um puro ouvidor, não é? Tu não tens formação musical? Não tenho tive aulas de piano quando tinha na idade em que não se quer ter aulas de piano, com 7 ou 8 anos, e depois quando tive a guitarra aprendi com os amigos e fui aprendendo assim. Mas também o tipo de música que eu faço não exige grande instrução. é mais de instinto e é bastante simplista. Isso com 3 acordes faz-se uma canção. Mas depois vou buscar músicos que sabem bastante mais que eu, lá está. Que dá jeito depois para complementar. Sim. Sim, eu acho que a canção do Engate deve ter para aí 4.
4 quê? 4 Um quarto, acordes. um Sim, sim, sim. Tem Eu mais lembro que também. tocava num campo de férias a canção do Engate. Deve ter 4, 5 no Talvez. máximo, É, não tem muito mais. Yeah. Quer dizer, depois nós fazemos No ali, B, depois é, fazemos no ali A, uma B, bridge é. e acrescentamos mais 3. Sim. Exatamente. O David, para quem não conhece o seu trabalho, é sociólogo de formação, é professor, já foi ministro Já da fui Educação, professor. já foi professor. Já estou reformado. O que é que faz um sociólogo? Olha, eu vou-lhe explicar como é que eu entendi a sociologia. Eu não sou formado em sociologia. Sou formado em economia, acabei o curso em 76 e fiquei durante 4 anos a dar História Económica no Instituto Superior de Economia e Gestão. Portanto, chamado ISE, Governo Calhas. Não é? E tinha como orientador o professor Vitorino Magalhães Godinho. E houve um dia que eu estava a preparar o meu doutoramento em Paris e o professor Magalhães Godinho telefonou-me a perguntar se eu queria ser assistente dele. Eu disse, sou professor, vou já. E, portanto, ainda passei lá o Natal, se não estou em erro, mas o Ano Novo já vim cá passar a Lisboa. E, portanto, desde essa altura que fiz a carreira toda na Universidade Nova, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, com a vantagem de eu fui trabalhar com o professor Magalhães Godinho para o Departamento de Sociologia. E digamos que a minha entrada na Sociologia faz por essa via. Comecei a lidar com muitos alunos e, acima de tudo, colegas sociólogos. E isso também acabou por me influenciar, quer dizer, porque eu vinha fundamentalmente da história económica, da economia histórica, etc. E depois fazer essa entrada na sociologia que me deu um especial gozo e de certa forma, enriqueceu-me, não é? A partir daí, eu fiz o doutoramento em Sociologia Histórica, Economia e Sociologia Histórica, doutoramento em Sociologia, mas depois com a especialidade, e depois mantive sempre a área da Sociologia. E, portanto, eu não sei se sou sociólogo, sou um promíscuo, ou seja, junto a Economia com a Sociologia, com a Geografia, com a Antropologia. Aquilo que me interessa é dizer assim, eu tenho um problema, aquilo que são os problemas das ciências sociais, digamos, um problema qualquer. O que é que eu tenho que ir buscar às diferentes disciplinas para esclarecer melhor este problema ou para resolver este problema? A base é sempre esta. A partir da altura em que eu parto dos problemas, eu não posso fazer só uma abordagem estritamente sociológica, embora haja problemas que são preferencialmente sociológicos. E, portanto, tenho que ir buscar várias coisas. E é isso é que me dá gozo. Digamos, é essa a ideia da promiscuidade científica que me dá algum alento, porque é uma atividade sem barreiras, não é? E eu tento saltar por cima de algumas, porque se me tornam mais difíceis, mas fundamentalmente é saber qual é o problema e depois, a partir dele, saber qual é a solução ou as hipóteses explicativas para esclarecer esse problema. E aí é navegar. Navegar pela geografia, navegar pela história, tenho, digamos, a minha dimensão, a minha preferência histórica é muito grande. E, portanto, acho que quando nós hoje trabalhamos muito sobre o curto prazo. E depois fazemos aquela asneira que é de querer trabalhar sobre o futuro, que é uma coisa que ninguém sabe ao certo o que é. E eu prefiro trabalhar no longo prazo. As longas durações, 50, 100 anos, aquilo que um historiador famoso francês dizia que era o Brodel, que era a longa duração. E é aí que me sinto mais confortável e, acima de tudo, também mais enriquecido por aquilo que faço. Tu preocupas-te com temas do mundo quando estás a criar? Ou seja, no fundo, o que o David está a dizer é a história da humanidade é uma coisa curiosa e dá vontade de estudá-la para compreendê-la, para poder tentar perceber como é que nós podemos resolver problemas no futuro. Não é? Quando nós muitas vezes olhamos para os artistas como figuras um bocado inspiradas que de repente criam alguma coisa vindo do nada, de quase uma luz divina que vem, mas muitas vezes são processos muito introspectivos que depois se descarregam ou que se carregam em obras. De onde é que vem a tua inspiração para chegares ao teu trabalho? Eu não sei muito bem, sabes? Acho que eu acho que há um livro muito engraçado que eu tenho lá em casa que se chama Songwriters on Songwriting. Um livro assim desta grossura, que são entrevistas a
artistas, eminentes artistas, sobre como é que eles escrevem, de onde é que vem a inspiração. E grande parte fala sempre de qualquer coisa indizível que existe a algures e que no fundo, que se nos concentrarmos um bocadinho conseguimos, e se estivermos atentos, conseguimos apanhar determinada coisa ao acaso, que depois se pode transformar numa canção, numa peça de arte, num livro, seja o que for, num rasgo, num pedaço de inspiração para chegar a alguma conclusão sobre alguma questão, não é? Eu acho que vem tudo um bocadinho do mesmo sítio. Lembro que uma vez encontrei o Vitorino no lançamento de um disco da Carminho, e eu gosto muito de um fado que ele escreveu que se chama Fado a Deus. E fui lá assim, não conhecia o Vitorino. Vitorino, este fado é magnífico, não sei quantos. E ele assim, olha, às vezes temos sorte. E eu faço um bocado isso. Por isso eu acho que é isso. Acho que é uma mistura de sorte com estar atento e exercitarmos esta disponibilidade e sensibilidade de perceber também sociologicamente o que é que determinada notícia do mundo nos passa. Eu muitas vezes escrevo sobre temas mais sociológicos, mas mais uma vez, como estava a dizer há bocado, tento não ser muito específico, porque passado 10 anos eu sei que isso vai ganhar sentido outra vez, e tenho muitas músicas assim, e por isso sim, acho que falo disso de maneira, tento com a minha formação, que é bastante menor aqui, mas vamos olhando e vamos tentando dar 2 passos atrás, olhar de fora, e perceber que tipo de emoção é que determinada situação nos está. E eu acho que a única coisa que eu faço é descrever em forma de imagem a emoção que determinado momento me passa, seja numa relação, seja numa notícia de jornal. Yeah. E sentes algum tipo de responsabilidade com o teu trabalho, ou não? Ou seja, quando tu escreves uma música que vem para o mundo, tu estás a pensar no impacto que aquilo pode ter. Sei lá, estava a ver recentemente uma entrevista ao Denzel Washington em que estavam a fazer esta pergunta, e achei interessante, porque na perspectiva de um artista, tu podes fazê-lo só pela arte, ou podes fazê-lo consciente do impacto que a tua arte pode ter. Pensas nisto de alguma maneira, ou é um processo mais egocêntrico, não no mau sentido? Eu sinto a responsabilidade de ter um processo mais egocêntrico, no sentido que eu acho que se começar a pensar muito no impacto, ou se vou conseguir com determinadas palavras chegar a determinado público, acho que o objeto de arte perde um bocadinho de valor. Isso, penso assim, não tem que todos pensar assim, mas acho que a minha responsabilidade, o princípio do processo ser muito egocêntrico, ser muito intimista, muito fechado em mim próprio. Aliás, eu faço viagens antes de quase todos os álbuns, faço viagens sozinho para escrever, para me conseguir isolar e ter esse processo e não pensar nas fórmulas que já existem, não é? No mundo onde eu vivo, no mundo pop. Acho, e por isso sinto que o exemplo que tenho a dar é esse, não pensar muito no impacto que as coisas vão ter, seja comercial, seja em termos de influência, porque acho que isso virá de outra maneira. Tive uma conversa engraçada mesmo antes do Estranja com um amigo mais velho meu, e dizia, eu tenho a sensação que vou começar, que isto aqui está a começar a ter sucesso, eu sinto que vou conseguir dizer coisas, só que eu não quero estar a impingir as minhas ideias às pessoas, eu não quero ser essa pessoa, não quero estar como é que se diz, preaching a ninguém. E eu estava à espera da parte dele de um grande discurso. Tens de fazer isto, tens de fazer. Ele disse, já, tem a ver com bases, ou tens ou não tens. Ou seja, eu acho que estas bases têm a ver, olha, com a educação, não é? Com as referências que tu tens, e confiar que isso que isso irá dentro da obra de arte que se cria e que terá uma boa influência nas pessoas que a consomem. Para a sociedade que nós estamos hoje a viver,
eu acho que há uma distopia, sei lá, eu oscilo entre ser um pessimista enorme com ser um otimista. Tenho uma colega minha que me diz que eu sou um otimista tóxico. Deve ser ótimo, deve ser ótimo. É tipo, pá, já não posso ter otimismo. Mas oscilo um bocadinho entre os dois, sobretudo quando começa a entrar em temas onde o ser humano tem participação ativa. Eu tenho alguma crença na humanidade, no ser humano não tenho muita. Sei que isto é um bocado dicotómico, mas Sim, mas mas tem sentido. porque, sei lá, acho que nós vamos conseguir a nossa própria autodestruição, mas no meio disso há de haver ali uma outra fênix que irão conseguir manter talvez a humanidade uma coisa existente. Mas hoje, sei lá, tipo, quando nós olhamos para a escola, quando nós olhamos para a educação, para aquilo que é importante, olhamos para a dificuldade que é em sermos assertivos com o que importa e o que não importa, o que é que os miúdos deviam aprender ou não aprender, o que é que na escola devia ser o foco ou não ser o foco, e o tema das artes, e em Portugal, sobretudo o tema da cultura, é um que é sempre olhado como uma grande ovelha negra, não é? Eu ia estudar arquitetura a dada altura, não é? Estudaste Arquitetura, sim. não é? E depois, entretanto, foste para a carreira que dá medo, não é? Sim, foi completamente por acaso, sim. Exato, ou seja, Eu fui para a arquitetura porque era a única profissão decente dentro das artes para os meus pais. Decente, Exatamente. O que é que nós sabemos hoje que é efetivamente contributivo para que uma sociedade possa ser próspera no campo da criatividade, no campo das artes, e não entrando naturalmente naquela discussão básica de, claro, é bom e importante estudarmos o espírito crítico a partir da criatividade e não sei o que, tipo, Eu acho que o fundamental, e é isso que a arte por vezes nos proporciona, e já que falou no espírito crítico, quer dizer, o espírito crítico pressupõe uma outra coisa que é mais importante, que é a capacidade de questionar as coisas. Capacidade de questionar uma obra de arte, a capacidade de questionar uma sinfonia do Rachmaninoff, porque é que ele faz assim, porque é que faz aquilo, porque é que ele utiliza este ritmo e não utiliza, aquilo sugere os símbolos lá da Igreja Ortodoxa, podíamos fazer tudo isso. Ou então pegar uma peça do Tiago, não é? E dizermos onde é que ele quer... Ou seja, não, mas o fundamental é nós termos esta capacidade de não só utilizar aquele termo que é usufruir das obras de arte, mas acima de tudo é interpelá-las. Ou seja, acho que o fundamental da arte está na capacidade de interpelar o objeto, não é? E a capacidade de nós questionarmos os objetos, as obras, etc., que ao mesmo tempo é questionarmos a nós próprios, não é? É uma interação muito forte entre uma coisa e outra. E, portanto, se me disserem assim, qual é a dimensão mais importante que nós poderemos promover no ensino das novas gerações? Primeira coisa, conhecimento. Não há, quer seja conhecimento científico, quer seja conhecimento experimental, quer seja conhecimento artístico até ou cultural, tudo isso são formas de conhecimento, não é? E, portanto, a educação tem um papel fundamental no sentido de garantir a continuidade do legado, daquilo que nós recebemos das gerações anteriores, para depois sabermos, façamos com eles, com esse legado, aquilo que nos apetecer e aquilo que nós entendemos que é o melhor. A segunda coisa mais importante é utilizar esse conhecimento para questionarmos as coisas. E eu acho que essa capacidade de questionamento é isso que nos dá a sensibilidade e que nos dá a capacidade de sentir para além do observar. Não é? É essa interação com as obras que eu acho que são mais importantes. E da parte, quem produz um bem artístico é o de, independentemente de saber qual vai ser a reação das pessoas, é de alguma forma haver reconhecimento relativamente àquilo que ele produziu e interpretações várias, múltiplas, daquilo que produziu. Portanto, nessa perspectiva, quando às vezes me dizem, nós precisamos de ter mais expressões artísticas, por exemplo, no ensino. Eu disse, bom, já tivemos pior, já estamos melhor, se calhar ainda precisamos de mais. Aceito. Mas o fundamental da expressão artística tem que se basear no conhecimento. Ou seja, ninguém constrói nada novo sobre o vazio. Não somos ou seja, como sequência de gerações, não somos uma tábua rasa. Não, temos um legado. Não é? E, portanto, estou plenamente convencido que, por mais inovadores que sejamos, o caso do Einstein é um caso paradigmático, quer dizer,
O Einstein não conseguiria nunca avançar para a teoria da relatividade sem ser às cavalitas do Newton, que no século, 2 ou 3 séculos antes, estabeleceu a teoria da gravidade, etc. Bom, portanto, é este acumular, é este saltitar sobre o passado que nos leva precisamente a construir novas coisas e coisas do presente, não é? E nesse sentido a educação tem esse papel. Ou seja, desenvolver nas crianças, nos jovens, a capacidade de conhecer, primeiro, essa é a mais importante de todas, e utilizar ou mobilizar esse conhecimento para criar novo conhecimento através do questionamento, da reformulação, da revisão, do confronto, tudo isso. Mas estas duas são axiais, digamos assim, ou seja, conhecer e questionar. A partir destas duas, depois, são outras coisas, não é? Por exemplo, tem a ver até com os valores, o problema da tolerância. O problema não é questionarmos a tolerância. O problema é sabermos questionar porque é que não haveríamos de ser tolerantes, não é? Portanto, mesmo os próprios valores devem e podem ser questionados. E isso leva à aprendizagem, leva ao desenvolvimento do pensamento, o tal pensamento mais ou menos crítico, mas que se baseia nisto, conhecimento e questionamento. São, digamos, as duas dimensões mais importantes. E isso tanto se coloca em relação ao conhecimento científico, à física, etc., como se coloca em relação às artes, em relação à cultura, tudo aquilo que possam ser objetos da produção humana, digamos assim. Como é que foi a escola para ti? Como é que foi a escola? Como é que foi para ti a experiência de andar na escola? Sabes que eu estava a pensar nisso, agora vim para cá de moto, eu estou ali na Cuscovado, e vinha um bocadinho a pensar na importância que determinados professores tiveram na minha educação. E a pensar que a educação depende muito dos professores. Em que escola andou? Liceu de Oeiras? Tive no Sebastião Silva. Não, Colégio Luís Cigeia primeiro, ali na Avenida dos Bombeiros, depois fui para o Liceu de São João e depois Universidade de Lusíada. E nestes não terminaste depois ou seja, fizeste o curso de arquitetura até ao fim? Sim. Tenho, aliás, gravei o disco no 5º ano e tenho lá um agradecimento no disco ao professor Poças que me deixou faltar às aulas para estar a gravar o disco. Mas do que eu me lembro, para além de todos os traumas, não é? de uma adolescência bastante introspectiva, lembro-me que houve professores muito bons e muito inspiradores e houve outros professores que já não foram tanto. E eu acho que o meu gosto por determinadas disciplinas e a minha fraqueza noutras também dependeu muito disso, na capacidade que os professores tinham de nos passar o prazer de saber sobre determinada disciplina. Lembro-me de fazer uma viagem à Colômbia e visitar uma floresta virgem. E a alegria do guia a explicar tudo o que se passava naquele ecossistema fez-me sair daquela visita a querer ser biólogo. Estava fascinado. E realmente lembro-me desses meus professores que tiveram um impacto direto no meu gosto pela poesia. A minha professora de português do meu 11º, 12º, meu professor de artes também do 12º, um professor de três professores num curso de arquitetura, outros que tiveram o efeito exatamente contrário, que servem para nos inspirar. E eu acho que isso é uma questão de sorte, não é? E se calhar acho que isso também nos vai guiando ao longo do tempo, a sorte que temos com os professores. Não sei se isto responde à tua pergunta. Sim, acho que sobretudo estavas a falar e da economia, pensar em mim, na minha experiência com o tema, porque fizeste-me lembrar, eu costumo elogiar muitos professores e nunca ocupo o espaço que temos aqui para falar mal de professores, mas hoje vou falar mal de porque já falei muito bem. Vingança. Não é vingança, mas acho que os professores que não são muito inspiradores têm uma responsabilidade de meter, de facto, uma mão na sua consciência. Eu tinha uma disciplina na faculdade, eu sou engenheiro mecânico de formação apenas, ou seja, eu estudei engenharia mecânica, não sou engenheiro coisa nenhuma. E havia uma disciplina que eu adorava, eu nunca fui muito bom aluno, havia uma disciplina que eu adorava só por qualquer coisa, não sei o que era Ciência e Engenharia dos Materiais. Aquilo no fundo era olhar para os materiais, para as coisas,
pá, e ver atomicamente o que é que eles eram feitos. E aquilo, eu era péssimo naquilo, era muito mau. Aliás, chumbei no primeiro ano à disciplina, mas eu gostava daquilo. Eu adorava o conceito da disciplina, estás a ver? E no segundo ano apanhei uma professora, ou seja, isto não tem a ver com ser bom ou ser mau, eu gostava daquilo. Eu só chumbei porque não estudava, não me apetecia ir aos testes, provavelmente. Mas no segundo ano apanhei, como repetente, apanhei uma professora, era a professora Teresa qualquer coisa. A primeira professora era a Cristina Louro. Já sei o que quero falar bem. Mas no segundo ano apanhei a professora Teresa não sei das quantas. Pá, e a tipa destruiu todo o amor que eu tinha por aquela disciplina. Eu passei a odiar engenheiros de materiais, que era uma coisa que eu adorava. Só pela forma idiótica como ela geria a sala de aula, como ela desprezava os alunos, como ela desprezava a disciplina, como ela desprezava os slides em que metia informação. Pá, lembro que ela metia tipo letras amarelas em filmes amarelos. Pá, que é uma coisa incompreensível. Quanto é que tu não te estás a dar ao trabalho para fazer um bom trabalho, sabes? E por isso estava-me a relacionar um pouco com isso. O David se calhar está a pensar assim, pá, este gajo está aqui a ofender os meus colegas. Não, pelo contrário, eu subscrevo precisamente essa do... Epá, porque há uma responsabilidade muito grande ainda. Claro, mas isso tem a ver com uma coisa muito mais simples, quer dizer, de antes, há uns bons anos atrás, ainda havia alguma seletividade no que diz respeito ao acesso ao ensino básico e secundário. No ensino superior, a seletividade não se afirma pelos méritos pedagógicos do professor, mas acima de tudo pela sua carreira científica. Vamos só sublinhar isto, porque eu acho que a maioria das pessoas não sabe isto. E eu acho que é importante tornar isto mais simples de entender. O que o David acabou de dizer é que um professor na universidade é avaliado pela sua competência enquanto investigador, não pela sua competência enquanto professor, e não é avaliado enquanto professor. Não. É tipo a mesma coisa que dizer que um médico é avaliado pela sua competência, sei lá, do conhecimento que tem sobre os vários domínios da medicina e mas não sobre enquanto, a forma como transmite esse conhecimento. Enquanto ato é médico. importantíssimo, não é? A capacidade social que ele tem que ter. É a mesma coisa que tu seres um músico de sucesso em função da tua competência para conheceres o solfejo e não para criar músicas com as coisas. Então, uma coisa que está muito em voga, ter sucesso por ser muito simpático. Pois, não, mas é isso. Esse é o grande problema. Mas há uma coisa que é assim. Os meus colegas do ensino superior, e agora, quer dizer, nunca deixei de o dizer, e não é agora que eu vou deixar de dizer que já estou fora do ensino, não é? Por maioria de razão. Mas já está a borrifar, já. Mas isso tem a ver um bocado com aquilo que eu desejo na vida, que é ser inimputável, ou seja, dizer aquilo que me apetece sem estar à espera de reconhecimento. Não. Bom, mas a maior parte não tem qualquer formação pedagógica. E fiz 46 anos e meio quando me jubilei, fiz 46 anos, mas agora estou com 49 anos e quase 50 anos que comecei a minha atividade. Nunca tive qualquer formação para lecionar uma determinada cadeira. Nunca. E a maior parte dos meus colegas não tem formação para aquilo. E, portanto, geralmente aquilo que se faz, quando não se tem, pelo menos, capacidade de inovar, é garantir que se ensina como foi ensinado. Às vezes, das duas, uma, se tem uma boa experiência, ensina como foi ensinado. Se tem uma má experiência, não ensina como foi ensinado. E aquilo que é uma boa ou má experiência, quando se é um aluno, é uma coisa muito diferente, aliás, como aquilo que acabou de dizer. Portanto, o problema que se põe aqui é que no ensino superior, a capacidade de um professor de poder inovar, chegar aos alunos, desenvolver metodologias que aumentem a capacidade que o aluno tem de aprender, etc., não existe. Ou seja, todos sabem ensinar, mas não sabem fazer aprender. São coisas muito diferentes. Claro. Não, porque estamos perante dois atores. Um que ensina e o outro que aprende. Mas só que o ator que ensina, para além de ensinar, tem que fazer aprender. Ou seja, tem que criar condições pedagógicas para que o aluno aprenda mais facilmente a matéria que eventualmente até pode ser mais difícil. Não é? Ora bem, isso não existe. Aliás, nós ainda, eu não sei se ainda, em alguns casos ainda existe uma espécie de sementes. Agora, depois são coleções de textos. E agora vai-se à net, não é? Que é outra coisa. Mas eu não importo nada que as pessoas vão à net buscar materiais. Nem tenho medo da inteligência artificial.
Aquilo que eu digo aos meus colegas, estando fora, se calhar vocês vão ter que voltar a fazer orais como faziam de antes e que deixaram de fazer, por exemplo. Conversar com as pessoas, saber o que é que sabem. Portanto, uma avaliação feita com base em trabalhos, etc., hoje está fortemente condicionada. A não ser que seja de arquitetura, em que tinhas que passar horas e horas. Eu vivi com uma miúda que gostava de arquitetura, as horas que vocês precisavam fazer maquetes era uma coisa. As maquetes, Eu acho que é um bocado mito, sabes? Não, eu passava muito tempo a fazer maquetes, mas não fazia diretas. Há uma. Ela só fazia diretas. Eu fiz uma direta porque o grupo não trabalhou durante o dia. Eu fiz aquela direta, mas fiz aquela direta com muito mau feitio, porque eles começaram a trabalhar às 9 da noite. E eu assim, mas o que é que tivemos aqui a fazer a tarde toda? Eles pareciam que queriam fazer uma direta. Foi a única direta que eu fiz. Mas quer dizer, acho que há mais uma questão de organização de horários do que propriamente do trabalho. Eu não fiz. Não fiz mas a muitas inteligência artificial também já pode fazer projetos de arquitetura. é possível, sim, É sim, já pode fazer tudo, já pode fazer músicas. No outro dia experimentei, eu escrevi uma música, eu só escrevo letras e canto as músicas e depois aquilo, eu não consigo transpor aquilo para instrumentos, é uma inabilidade que eu tenho. É muito fácil para mim cantar músicas. Não sabia, sim. Mas depois a fazer a transposição para o instrumento sempre foi muito penoso e não gosto, não é um processo prazeroso. E então pensei, vou meter isto numa cena da AI, ver o que é que aquilo faz. Pá, é chocante. É assustador. É chocante. Olha, foi o David Fonseca, se estás a ouvir, um abraço, David, mandou-me, disse assim, olha, tens algum rascunho aí no telemóvel? E eu mandei-lhe um rascunho gravado com aquele, mas onde nem sequer tinha letra, era tipo, não. Ele passado 2 minutos mandou-me 3 versões, dependendo do prompt, não é? Agora quero uma coisa mais africana, agora uma coisa mais eletrónica, da música feita com cordas, com tudo feito, com uma voz de um brasileiro a cantar uma letra também inventada, tudo completamente feito. Qual é a tua opinião sobre isso? Ou seja, preocupa-te, não te preocupa? Tu utilizas? Eu nem tenho muita vontade, porque eu gosto tanto do processo de composição e de busca que não acho que não preciso. Preocupa-me, mas quer dizer, se é tudo. Preocupa-me se não houver uma labelzinha nas coisas feitas com AI. Porque da mesma maneira que o David me mandou esta coisa para mostrar o que ele disse-me, olha, determinado grupo já está a fazer as músicas por aqui. Mas não anunciam. E não anunciam. E realmente, mas isto depois também tem a ver com os ouvidos das pessoas, não é? A música, acho que não sou a única pessoa a dizer que a música cá em Portugal, a mais pop, está assim um bocadinho uniformizada, e por isso é muito fácil atirares um prompt para dentro do computador a dizer, olha, quero isto, assim, aparece uma música e realmente vai para a rádio que eles querem que vá, porque as pessoas querem ouvir aquilo, não é? Já aquela curiosidade e crítica que estava a falar tem-se desvanecendo, tem-se desvanecido. Consome-se. E então parece que os ouvidos das pessoas estão meio adormecidos em relação à curiosidade e à crítica, e estão num sítio bastante mais confortável, pelo menos o grande público. Há sempre um nicho que gosta de coisas um bocadinho mais arrojadas e eu acho que isso vai sempre haver, e aí a inteligência artificial acho que nunca vai passar, porque esse nicho está à procura de coisas originais, está à procura de imperfeição, está à procura de qualquer coisa de profundo, e isso não sei, acho difícil. Eu sigo um site do Nick Cave que se chama Red Hand Files, onde ele responde a perguntas que os fãs lhe fazem. Perguntas assim um bocado, devem-lhe mandar 500 perguntas, ele olha, hoje vou responder a isto. E pega na pergunta e escreve um texto normalmente muito bonito. E um deles era sobre AI, sobre um miúdo que pediu ao programa para fazer uma letra à Nick Cave. À Nick Cave. Que realmente era bastante vazia. E ele brinca um bocadinho com isso. No entanto diz, mas olha, esta frase aqui até está bem esgalhada. Isto é só o princípio, por isso, quer dizer, eu estou a dizer isto, mas se calhar daqui a uns anos a AI vai conseguir escrever letras ultra poéticas e profundas e vão-nos tocar em sítios que não estamos à espera. Eu não faço ideia. A cena é que nós provavelmente
não somos assim tão sensíveis numa perspectiva comercial a esse nível de detalhe, não é? Sei lá, tipo, as músicas que um gajo ouve não vai dizer se gosta ou se não gosta porque a letra é profunda ou não é, ou aquilo toca ou não toca, não é? Sim, sim, sim. Por acaso, recentemente... Depende do que se anda à procura, não é? Depende Eu não sei, pelo menos para mim, eu infelizmente separei-me recentemente, e é um período muito emocional, não é? Muito emotivo, não é? Uma pessoa está a viver muitas coisas, e de repente há muitas músicas que eu ouvia, assim, tipo, como quem passa por cima de uma lomba, que de repente ouço a letra e ouço as melodias e aquilo leva para um lugar onde um gajo já está, não é? E eu acho que isso é algo, um bocadinho como estavas a dizer, parece que a malta ouve tudo a ser um bocado assim pela superficialidade nas massas, mas depois nos nichos está à procura daquele lugar mais eclético da música. Ou da arte no geral, não é? E eu acho que há essa relação, não é, que nós temos com o estado emocional em que nós estamos e aquilo que nós estamos a consumir em termos artísticos, que influencia também o nosso gosto ou não gosto por aquilo que está a ser passado. Sim. Estás-me a fazer lembrar também na relação que muitas pessoas têm com a religião e com Deus e com a necessidade que têm de encontrar uma coisa um bocadinho sobrenatural, não é? Maior do que eles próprios, não é? Que normalmente nunca é quando está tudo bem. Não é? Nunca é sempre quando qualquer coisa nos toca e precisamos de um amparo, não é? Eu dei por mim. É um eco. Umas semanas depois de ter-me separado, passei por uma igreja e pela primeira vez na vida pensei, vou entrar, ainda por cima numa igreja do Reino de Deus. Foi uma experiência estranha. Eu não sou religioso, mas pá, de facto é isso, não é? Uma pessoa quando passa por momentos em que tudo parece não fazer sentido, tenta encontrar respostas num lugar onde elas existem. Não entrei, mas estava a passar de carro e tipo, opá, foi um impulso, sabes, vi a igreja e pensei, vou entrar. Foi se aquilo diz alguma coisa, se terá alguma resposta. Uma igreja vazia é dos lugares mais intimistas que se podem criar. Mas aí eu prefiro as clássicas. Não é? Embora não sou religioso, tenho formação católica, mas rompi com os meus 17 anos e sou agnóstico. Agora, isto não quer dizer que estes templos, não quando estão cheios de pessoas, isso dá outra sensação, mas quando estão vazios, com os ícones, com as imagens, com os articulados, com aquela arquitetura toda, quer dizer, dá uma dimensão de intimidade e, de certa forma, eu diria que são quase concebidos para começarmos a chegar mais alto, não é? Levar-nos um pouco para um outro nível que em silêncio nós somos capazes de construir sobre aquilo, não é? Isso é das coisas mais interessantes, porque, quer dizer, ninguém vai fazer uma coisa destas para um lugar na praça ou num edifício qualquer público. Mas se calhar para um sítio com uma vista maravilhosa ou em frente ao Por mar exemplo, também. Uma paisagem. Não é? Uma paisagem. É. E é isso que dá, de certa forma, quer dizer, transporta-nos, no fundo, para a capacidade de criarmos um outro mundo, um outro contexto, que não aquilo que não nos damos bem com ele. Ou seja, muitas vezes é o incómodo. Um intervalo, não é? Não é? Quando precisamos de um intervalo. Precisamos de fazer um intervalo para calar o incómodo. Não é? Depois voltamos a ele, não há problema nenhum. David nasceu 50, 60? 53. 53, ou seja, numa altura, e cresceu, não é? Estudou numa altura onde a religião ainda estava muito presente, não é? Que é algo que não acontece hoje. De que maneira é que isso muda a nossa forma de nos desenvolvermos também? Não muda, mas informa, não é? Formata, de alguma forma. Mas não tenho que me queixar. Eu confesso que não me queixo da formação católica que tive, não é? E em alguns aspectos foi muito importante para mim. Mas também chega à altura em que nós nos questionamos, e aqui as religiões só têm sentido quando há fé. A partir da altura que nós temos uma crise de fé, tudo o resto conta pouco. O que é que isso significa? Não, deixamos de acreditar. Uma crise de fé, quer dizer, aquilo que são os dogmas das religiões, esses dogmas não são demonstráveis.
Ou se tem fé neles, ou não se tem fé. Ou se acredita ou não se acredita. A partir da altura em que nós deixamos de acreditar, é óbvio que nós ficamos ou libertos ou sujeitos a outros dogmas, quaisquer que possam existir. Agora, eu lembro perfeitamente, eu tive formação católica desde miúdo, fui católico militante até aos meus 16, 17 anos. Militante é um bom termo para se utilizar. Não, é porque não, sim, católico militante. Está Claro. a cair água. Está a pingar O ar-condicionado, às vezes. E, um dia destes, e aos meus, A gente mete uma tacinha aí em cima da perna. cheguei aos meus 17 anos, um pouco após a entrada na universidade, deu-me esse baque. Falei com um padre, que era, já faleceu, com certeza, Padre Veríssimo, falei com outras pessoas de quem eu gostava, etc. E eu deixei de acreditar. E um deles disse, se deixaste de acreditar, não vale a pena. Quando voltares a acreditar, volta, não há problema, mas se deixaste de acreditar, se não há fé, não vale a pena. E, portanto, nunca mais voltei. E, portanto, no fundo foi isso. Nem se pode dizer que foi o desenvolvimento do pensamento científico. Eu conheço muitos cientistas, nomeadamente de física teórica, que são religiosamente afoitos e identificados e militantes, como dizia há bocado, não é? E, portanto, a ciência não é necessariamente inconciliável com, digamos, com uma prática religiosa. Agora, para mim e muitas vezes eu sinto, por exemplo, quando alguém morre, eu vou ao velório, tenho missa, e eu sinto-me que estou fora da caixa. Ou seja, aquele não é o meu sítio. Não é? Aquele ritual não é o meu. E isso leva-me precisamente a manter esta postura mais crítica. Mas agora, se for necessário, como eu disse há bocado, se for necessário entrar numa igreja a meio do dia para usufruir um pouco daquele silêncio e daquele contexto que ali está, isso faço sem me sentir constrangido, por exemplo. Mas quer dizer, são coisas, são sentimentos completamente diferentes. Agora, na altura, fiz a primeira comunhão, fiz o crisma, fiz a catequese, fiz isso tudo. Não é? Eu lembro perfeitamente do meu professor primário, que disse uma vez, eu tinha que sair mais cedo para ir para a catequese. Ele não gostava muito. E houve um dia, disse, Sr. professor, hoje não vou, não me apetece. Fazes muito bem. Portanto, ele também devia ser um pouco agnóstico como eu, não sei. Mas fazes muito bem. E fiquei na escola nesse dia. Nunca mais religioso, Tiago. Tem dias. Tem dias. Tem dias. Acho que não diria que sou religioso, mas estou sempre a investigar, estou sempre a ler muito, estou sempre a... Eu já fui bastante religioso, já fiz muitas peregrinações, comecei no coro da igreja a cantar e a tocar, não sei o quê, porque tinha assim um grupo que muito engraçado. Mas eu acho que a fé é um caminho de altos e baixos, e por isso às vezes acredito, outras vezes não. Acho que sim, acho que é perfeitamente conciliável a fé e a ciência. E agora tenho muita inveja das pessoas que têm uma fé cega, porque realmente parecem um bocadinho mais iluminados, parecem um bocadinho mais acompanhados. Determinado tipo de fé, depois há aquela fé muito militante que já é um bocadinho estranha. Mas eu tenho os dois exemplos na minha vida. Tenho pessoas muito iluminadas e muito serenas na sua fé, e muito fortes na sua fé e no mundo. E tenho outro tipo de fé um bocadinho mais, como é que eu ia dizer, mais cega, e essa não me cativa tanto. E por isso estou sempre no limbo, mas não deixo de estar atento, não deixo de ler sobre isso. Não deixo de ler os meus livros do Tolentino, e de vez em quando ler algumas coisas da Bíblia, que é um livro também muito, muito bonito, e ler sobre outras coisas também, há um escritor que eu gosto muito,
que eu, como não tenho memória, agora não me vou lembrar do nome dele, agora sob pressão, que escreve sobre, é um padre e ele escreve, padre católico, mas escreve sobre as várias religiões ao mesmo tempo e é outra interessante. Por isso não tenho nada contra a religião, não tenho mesmo. Acho o mundo necessário, acho que sinto que há muita gente, este preconceito que de repente começou a existir a respeito da religião fez com que muita gente a partir de certa idade se sentisse muito perdido espiritualmente e começasse a procurar espiritualidade em sítios um bocadinho onde gasta o dinheiro todo. Pode ser a Igreja Universal, pode ser em retiros milionários. Por isso acho que não sei, sociologicamente deve ser curioso isto, não é? A maneira como se afastou a religião das pessoas mas as pessoas realmente precisam disso, a certa altura da vida precisam disso, não é? É interessante, Tiago, que a crise das chamadas religiões dominantes, e em especial do cristianismo e do catolicismo, fez desencadear aquilo que nós na sociologia chamamos do mercado religioso, que é o aparecimento de seitas e de regiões e de variantes que disputam precisamente isso, ou seja, é um nicho de mercado, não é? Exato, que deixa de existir. Ou seja, que dão às pessoas algo que as preenche e que o ritualismo mais formal da religião católica não consegue dar. Eu, por exemplo, sabia como é que eram as missas, por exemplo, aqui entre nós, e uma vez assisti uma missa, por exemplo, no Brasil. Uma dessas. Bom, aqui era uma alegria, cantam, saltam no Brasil. Mas onde no Brasil? Belém de Pará. E cantam, saltam, movimentam-se, dão graças a Deus. Quer dizer, completamente diferente. Agora, como é que eu ia dizer? De alguma forma, as religiões mais formais e mais tradicionais perderam, digamos, não souberam acompanhar isso. Agora, eu também vejo, por exemplo, no caso do Brasil, em outros países, a própria religião católica já aprendeu e já dá muito que já está a fazer esse tipo de coisas, não é? E, portanto, mas quer dizer, preciso de mais um pouco de abertura e não, digamos, aqueles rituais formalizados em que não se sai daquilo, não é? Ou seja, a única coisa que sai fora do esquema é a homilia do sacerdote, em que, se ele for mais ou menos criativo, pode fazer uma alocução mais interessante e mais aconchegante, ou então daquelas que a gente não liga nenhuma, não é? Sim, eu acho honestamente que é uma relação, uma questão de marketing, porque eu já vi, eu não queria chegar a tanto. já vi alguém a explicar a missa de uma maneira ultra cativante, como alguém que chega e vai a uma refeição e vai a uma festa, e a festa tem este tempo, mas lá que há mestres de cerimónias melhores que outros. Claro. E há alguns que não têm noção de si próprios. Há dois, quando falo ou penso neste assunto, há sempre dois episódios que me surgem. Um deles foi no funeral do meu avô, em que o padre, que não nos conhecia de lado nenhum, fez a missa e faz uma descrição de toda a vida do meu avô, como se eu tivesse conhecido, que estava toda a gente brutalmente atónita, e a dada altura sai-se com uma metáfora em que ele consegue, pela arte das palavras, vir com a ideia de que nós, quando vimos à vida, vimos ao corpo, e o corpo é como um fato. E quando morremos, é o momento em que despimos esse fato e voltamos a estar verdadeiramente nus e voltamos para o universo. Mas ele disse aquilo de uma forma em que toda a gente estava a imaginar o meu avô todo nu. E aquilo ressoou o horrível e o engraçado. Mas eu fico sempre a pensar naquele momento como, mas porquê que tu achas que este é o momento oportuno para tu estás a pregar sobre a vida de uma pessoa que tu não conheceste de uma forma tão visual? E a outra é nos casamentos. Que é um tipo que fez um voto de celibato e cuja única relação com quem ele tem, entre aspas, íntima, é com Deus, que convenhamos à partida não é muito física. Aos que se vão a casar. Está. Epá, uma vez fui a um casamento. Mas olha, missa foram 3 horas. Eu vou ter que discordar porque tens vários padres que acompanham muitos casais. É verdade. Tem muitos, e por isso a experiência que eles têm de coisa, pá, aquilo, aliás, tenho amigos meus
casados, que há muito tempo que vão a encontros de casais, não sei o quê, aquilo realmente Há uns, pelos vistos, ouço falar nos padres os jesuítas jesuítas são, que fazem um trabalho 10 cursos em cima, inacreditável. sim, claro que sim. Inacreditável. Por isso Inacreditável. depende tanto, Claro. não é? Isso é a tradição dos Depende jesuítas. de tanta coisa, não é? Não, é verdade, e digo isto com alguma ironia, mas acho sempre engraçado uma pessoa que não teve uma relação com outra pessoa estar a pregar, e há os que fazem bem, lá está, acho, Sim, é inspirador. não, e há espaços que de facto, sei lá, e depois depende, acho que também depende da relação e do tempo que nós temos. Há uma igreja que me toca muito pela história, lá está, que tem com o meu avô e com a minha avó, que faleceram, e foi a última igreja onde eu fui com o meu avô, que me recordo ter ido com ele, que é a igreja de Montmartre em Paris. E eu não sou religioso, mas eu entro ali e tenho uma experiência provavelmente mais próxima que eu conheço de ser religioso, não é? Que é de ter uma ligação com o espaço físico e que me liga espiritualmente a outra coisa qualquer, que também depois tocaste nisso e que acho que é interessante, que é a diferença entre espiritualidade, religião e igreja, não é? Que são 3 temas, ou 3 palavras que se calhar se podem misturar todas, mas que não significam todas necessariamente a mesma coisa, não é? Mas as igrejas são concebidas como espaços de recolhimento. E não são praticamente, quer dizer, têm essa dupla função de serem espaços do ofício, espaços, no fundo, do ato das pessoas coletivas, das pessoas em termos coletivos, participarem num ritual. Mas depois, quando vazias, elas são concebidas, ou se foram pensadas, precisamente para serem espaços de recolhimento e de elevação até, de alguma forma, não é? Por isso é que essa sensação em Montmartre é muito idêntica àquela que eu sinto quando entro aqui em algumas igrejas que faço. Bem, então, quando vou a passear e entro sempre numa igreja para ver como é que é. E na verdade, durante muitos anos a igreja e a religião foram veículos de educação, não é? Claro. Foram os veículos de educação. Claro. Não é? E dominavam e controlavam a educação. Desde o século XIX isso já não é assim, não é? Mas hoje temos um sistema educativo que é laico, maioritariamente público, e em que, digamos que a Igreja apenas está associada a alguns colégios privados, não é, particulares, e que exerce um papel fundamental, diga-se de passagem, na minha opinião. Não é? Claro. E, portanto, o papel, por exemplo, dos jesuítas, estava a falar há bocado, continua a ser em muitos países um papel fundamental no que diz respeito à educação. Ou seja, onde por vezes o Estado não consegue ir, seja fisicamente, seja pelo potencial que o processo educativo pode representar, muitas vezes as igrejas conseguem ir. Não é? Porque preenchem aquilo que o Estado não consegue preencher. Respondem a coisas que o Estado não responde. Não é? E a própria escola pública. Muitas vezes entramos aqui numa guerra entre aquilo que escola pública e escola privada, que os defensores, uma coisa é defender a escola pública tal como ela é, outra coisa é dizer a escola pública é boa, mas também há escolas privadas que são boas. Não é o facto de ser privada ou pública, porque assim, a principal função de uma escola é educar. E eu não preciso saber se a escola é privada ou pública para educar bem. Não é? Portanto, não é garantia nem monopólio que seja só a escola pública que educa bem. Não é? E, portanto, mas aí diverge de uma parte significativa da esquerda nacional que só entende a escola pública como a única. E, portanto, que a escola privada é uma excrescência. E a Igreja Católica, ao longo quase os últimos 200, 300 anos, foi tratada como uma excrescência, ou seja, algo que era uma ameaça à própria existência do Estado. E portanto há aí uma dimensão competitiva que não deve ser esquecida. Agora, ainda bem que nós estamos numa sociedade democrática em que, na verdade, quer o ensino confessional, quer o ensino cívico, público, etc., podem coexistir, não há problema absolutamente nenhum, dá-nos a liberdade de poder escolher, que é muito bom. Sim, sem dúvida nenhuma. E acho que, de facto, puxando o tema da religião e do papel na educação, acho que, contactando com pessoas que estão nesse mundo, há de facto uma possibilidade de conexão. Na lei de base do sistema de educação português está, em parte, num dos decretos está definido que a escola, ou o sistema de ensino, tem a responsabilidade de desenvolver, entre outras coisas, competências espirituais nas pessoas. Porque, no fundo, é uma difusora de valores, não é? Ou seja, a escola não é só transmitir conhecimento,
ao desenvolvimento de um conjunto de regras básicas, normas sociais, não é? Valores que são subjacentes ao próprio processo de ensino, não é? E, portanto, não se pode ficar só por transmitir. Não é? O processo de aprendizagem é uma coisa muito mais complexa, é das coisas mais complexas que existem. Na minha altura era a religião e moral, não é? Aquela disciplina, hoje Sim, em dia mas- ainda existe, Mas não essa faço é mal. ideia. Existe, mas é optativa. Ou seja, para os alunos que quiserem, podem ter religião e moral. Mas o problema, eu nem falava aqui no problema dos valores. Quer dizer, um professor, quando está a dar uma aula, está a transmitir valores. E de certa forma, às vezes bem, outras vezes mal, também, mas está a transmitir valores. A forma como se comporta, a forma como estabelece uma ordem, a forma como se dirige aos alunos, o vocabulário que está precisamente a fazer isso, com a forma como corrige um comportamento, está a transmitir valores. Portanto, essa transmissão e essa interiorização desses valores faz parte precisamente da vida dentro da própria sala de aula e fora da sala de aula. O processo de aprendizagem, aquilo que se aprende, é uma coisa complexíssima, das coisas mais complexas que existem, mais ricas que existem, porque a aprendizagem de uma criança que tenha 6, 7, 8 anos é um fenómeno que se faz dentro da sala de aula, fora da sala de aula, de interação com os pais, de interação com os amigos. Quer dizer, é um mundo completo. Aquela criança, aquele cérebro está sempre a aprender. Não é? E, portanto, quando a gente diz que só se aprende na escola, é um erro clamoroso. Quer dizer, não, nós aprendemos na vida. Agora, nós precisamos é que não seja só uma aprendizagem focada ou só na vida ou só na escola. Precisamos das várias aprendizagens. E isso eu julgo que é a parte mais importante e também mais desafiante, não é? Daquilo que é a educação. A tua mãe era professora. Sim. Como é que era? De história de português. E depois uma outra, eu lembro que a certa altura inventaram outra disciplina que ela também andava muito confusa com a que eu já não lembro o que era. Inventaram uma disciplina para ela ser professora. Sim, sim. Mais outra disciplina, para além de português e história, sim. A sensação que eu tenho é que a maioria dos professores tem uma vida muito desafiante emocionalmente e porque, sei lá, tem muitas crianças ao seu cargo e tem uma responsabilidade muito grande e são muito exigentes as horas de atenção que têm que dedicar. Como é que foi a experiência de ser filho de alguém que estava a partilhar a educação com outras crianças? Sentias isso, não sentias? Eu acho que sempre senti que era bastante intenso para a minha mãe. As imagens que tenho da minha mãe a corrigir texto e muitas vezes o cansaço dela quando chegava a casa, ou muitas vezes atrasar-se a ir-nos buscar à escola, que eu ficava pior que estragado, não é? Mas depois mais tarde penso que chatice ela não conseguia chegar mais cedo, certeza que ela também sofria bastante. E sim, quando se reformou estava realmente muito, muito cansada. Depois há o outro lado dos alunos que acho que nunca tive ninguém que não tivesse dito que a minha mãe era a melhor professora que já tiveram. Mas sim, olhando para trás, sentia-se a minha mãe várias vezes bastante esgotada com esse trabalho. O teu trabalho de composição esgota-te também, ou não? Eu acho que não me deixo que chegue a esse ponto, acho eu. Mas Estás sempre a compor? Não. Eu principalmente depois de gravar um disco, tenho um momento muito grande sem compor absolutamente nada, porque eu acho que no princípio que eu estava sempre a compor, porque era um bocado fascínio de aprender a tocar guitarra, aprender a fazer uma música, aprender a escrever um poema, e então escrevia por tudo e por nada, e depois a certa altura fiquei, é como se ficasse quase sem, não é sem palavras, mas sem motivos, e então ligo muito ao período de absorção, e o período de absorção tem a ver com ver filmes, ir a peças, fazer viagens, conviver com amigos, e acredito que quando for a altura de escrever qualquer coisa, as coisas hão de se manifestar através de escrita e de canções. Mas mesmo no processo criativo, eu acho que tenho bem a noção de quando é que deixo de ser produtivo. E tenho a noção, mas isto foi com a prática, não é? Deixo de lutar contra uma canção ou contra uma letra, dou-lhe espaço e depois volto lá quando o meu cérebro está no sítio. De antes era mais de noite, agora com o passar dos anos
passa a ser mais de manhã. E metes muita coisa no lixo. Meto muita coisa no lixo, sim. Sim. Isso deve ser um exercício Cada também vez- desafiante, cada vez mais. aceitar que uma ideia não é boa o suficiente para se manter viva. É bastante libertadora, sabes? Eu aprendi a achar bastante libertador. Eu não sei onde é que eu li, não sei se foi foi numas cartas. O Brian Eno, que é um produtor bastante conhecido, tinha umas cartas que no fundo para aqueles desbloqueadores criativos, e dizia when struggling with a song, take out the parts you like the most. Portanto, tirar da canção, quando se está empanado numa canção, tirar a parte que se gosta mais. Muitas vezes ficamos ali à volta de uma parte que achamos absolutamente genial, e só que depois não está não está como é que se diz, a funcionar com o resto da canção, e quando te tiramos, de repente a canção flui. E esse ou seja, exercício é bastante... tiras a parte que gostas mais para que o resto possa existir. Exatamente. Não é para utilizares aquilo no outro lado qualquer. Não, acho que isso nunca me aconteceu. Sim. Acho que simplesmente chegas à conclusão que aquilo não era assim tão especial como tu estavas à espera. Por isso acho que é um constante exercício de não te dares demasiada importância, não te achares demasiado genial. Estar sempre em duvidar sempre daquilo que te parece. E eu acho que muitas vezes dar um bocadinho de tempo às músicas. E às letras também, e às boas ideias. Acho que isso também acontece em todas as... Eu aprendi a fazer isso com muitas coisas. Dar um bocadinho de tempo. Esta ideia é absolutamente genial, vou dar um bocadinho de tempo. Depois volto e penso, se calhar não era assim tanto. Vou mudar aqui um bocadinho. Acho que isso acontece muito com as canções. Não me faz confusão deixá-las ir. Se for caso de voltarem mais tarde, vão voltar, mas raramente acontece. Ainda sentes o mesmo prazer a tocar do que sentias no início? Não me lembro, mas continua a ser o meu hobby. O teu hobby? Sim. Ou seja, se estiveres numa de curtir sozinho, agarras na guitarra e estás... Sim. Preciso muito, é quase... É uma coisa... Aliás, liga até com a conversa que estávamos a ter, é quase uma coisa religiosa, no sentido em que me alivia muito, me acalma muito tocar guitarra, é quase meditativo a certa altura. Por isso eu preciso muito, é uma coisa que eu preciso de fazer, para não falar dos concertos que também terapeuticamente são muito fortes, e por isso quando fico muito tempo sem dar concertos, preciso de fazer mais exercício, preciso de soltar essas energias de outra maneira qualquer. Uma coisa que sempre me questionei sobre a vida de artista, entre aspas, de músico, é a obrigatoriedade de teres que repetir o repertório todos os dias durante X tempo. Sei lá, tipo fazer uma tour, estás a tocar, não sei qual foi a tour mais longa que fizeste ou mais intensa. Sabes que cá em Portugal não há muito. Eu pelo menos não. Sim, mas que tiveste 3 meses a tocar. Sim, eu lembro que isso aconteceu no princípio, no Estoranja, quando foi muito intenso, e se calhar sim, já fazíamos a coisa de maneira assim um bocadinho automático. Hoje em dia os meus concertos são suficientemente espaçados para tirarmos bastante prazer, e lá está, ajuda muito o grupo de estrada e os músicos com quem eu trabalho, que faz com que realmente nenhum concerto seja igual, e eu também sei que não. Estou-me agora a lembrar de fazer ski. Fazer ski é uma arte que realmente é muito difícil chegar a um ponto onde pensamos, estes 10 segundos, ou jogar golfe, que eu não sei jogar, comecei a jogar o ano passado, que é uma coisa que a maior parte das vezes faz-se mal, mas de repente quando se dá uma tacada eu penso assim, tic, a bola vai, que preciso disto outra vez, e demoramos 6 meses até conseguir fazer aquilo outra vez. E a experiência de tocar também é um bocadinho assim, fazer um concerto que seja perfeito ao ponto de isto foi mesmo bom, foi incrível. É uma coisa que tentamos, que não existe muito raramente, e quando acontece ficamos todos bastante não só o público, mas a banda também fica muito entusiasmada, e a única coisa que apetece é dar o próximo concerto. Depois há os outros
há os outros que correm muito mal e pronto, vamos tentar outra vez para a próxima. Qual é a versão equivalente disto para um professor? Há uma coisa é professor a dar aulas. Outra coisa é o professor a investigar e a produzir textos e sabe mais o quê. Portanto, na parte de produção de textos, às vezes temos o mesmo. Aproveitamos partes que nós pensamos que estão boas, mas o resto é uma porcaria. E, portanto, toca andar, é preciso limpar. Eu vou tirando apontamentos, vou fazendo fichas. Uhum. E depois, mais tarde, sem qualquer prazo, vou redescobrindo essas fichas. E às vezes fico surpreendido. Isto não tinha sentido na altura, mas agora estou a perceber. Eu próprio não me percebia bem. Mas, enfim, compressor, a experiência. Um professor, acima de tudo, para além de ter conhecimento sobre a matéria que está a lecionar, que é uma coisa que não está garantida, mas tem, acima de tudo, saber comunicar. Uhum. E, acima de tudo, tem que saber transmitir aos alunos o entusiasmo de conhecer e de saber aquilo. Quer dizer, se nós não conseguimos partilhar esse entusiasmo, é uma obrigação por parte dos alunos tirar os apontamentos e depois ter que fazer não sei o quê. E, portanto, nesse aspecto, há um conjunto de qualidades que o professor tem que ter que eu julgo que são muito importantes. Mas, acima de tudo, aquilo que eu permito transmitir, aquilo talvez mais importante que eu permito transmitir aos meus alunos é a necessidade, criar-lhes a necessidade de ir mais além do que aquilo que eu estou a dar. Ou seja, transformar aquilo numa coisa tão apetitosa, tão interessante, tão fora da caixa às vezes, que estou a despertar neles a vontade de descobrir mais. Se eles ficarem só por aquilo que eu estou a dizer, eu costumo dizer, isso no máximo vale 10. Uhum. Ou seja, se vocês reproduzirem nos testes aquilo que eu vos disse, os apontamentos, etc., não vos dou mais que 10. O resto tem que ser vocês a construir. E eles percebem isso, e há quem consiga e quem não consiga. E, portanto, depois a diferença faz-se nisso, não é? Mas é diferente. É diferente porque também há a rotina. Eu posso, por exemplo, há uma coisa que eu faço, que é, eu nunca utilizo os mesmos PowerPoints de um ano para o outro. Acrescento sempre qualquer coisa, altero, faço sempre. Isso obriga-me a repensar as coisas e a interiorizar melhor as coisas. Depois, tem muito a ver com o contexto, que muitas vezes, quer dizer, a forma como nós, através da transmissão de determinado tipo de conhecimentos, chamamos para dentro da aula coisas que lhes dizem respeito. Uhum. Notícias, acontecimentos, factos que, no fundo, estão quentes. Não é? E, portanto, o professor também deve ter a capacidade de os religar, digamos que àquilo que eles estão a sentir, àquilo que eles estão a saber. Isso é uma das formas que nós temos de os poder motivar, não é? Ou seja, na prática, o fundamental é fazer aprender. E quando eu digo fazer aprender, não é só fazer aprender aquilo que eu estou a ensinar, é fazer aprender para além daquilo que eu estou a ensinar. Uhum. Se nós conseguirmos isso, eu sinto-me extremamente satisfeito. Mas há alturas em que não sinto satisfeito. Tenho um episódio, para mim foi quase traumatizante. Eu geralmente tinha sempre muitos alunos nas aulas, mas quando eram testes, tinha sempre muitíssimo mais. Estava a sala a abarrotar. Portanto, quer dizer que, mesmo assim, alguns deles não eram lá. Houve uma altura, houve um ano, que eu, juntamente com os meus colaboradores, dissemos, vamos fazer o teste um bocadinho antes, para não coincidir com aquela corrida de todas as outras disciplinas a fazer testes, etc. Mas fazê-lo nosso um bocadinho antes, e depois continuamos a dar as aulas normalmente. Bom, eles fizeram o teste, e na semana seguinte, eu que tinha 40, 50, 60 alunos na sala de aula, tinha um aluno à minha espera. E eu apanhei um desgosto enorme. E perguntei, mas porquê que... Não, eles têm outros testes para fazer, sabe mais o quê? Esta malta não quer aprender. Yeah. Ou seja, é o trabalho para a nota. Esta coisa do trabalhar para a nota é das coisas mais inibidoras que existem. Acho que deve ter a ver muito com o facto de que as pessoas não sabem porque é que estão ali. Eu, pelo menos, essa foi a minha experiência na escola. Nunca soube porque é que andei na escola. Eu lembro que mas eu estou a falar já a nível superior. Não, mas eu só no quarto ano de faculdade é que descobri que era possível ter gosto por estudar. Foi quando a minha irmã completou o primeiro.
ela estudou veterinária e estava radiante no final do ano. Epá, que ano espetacular, adorei, estou entusiasmadíssima para ir para o segundo ano. E eu estava a terminar o meu curso e a pensar, isto dá para gostar. Isto dá para ter prazer. Pois, mas isso depende dos professores, não é? Epá, eu acho que também depende da pessoa, não é? Acho que o sistema de ensino não está feito para pessoas quer dizer, se calhar, bom, não está feito para a maioria das pessoas, acho que isso é óbvio, mas sobretudo para aquelas para o qual não está mesmo feito, epá, alguém pelo menos devia dar uma palmadinha nas costas e dizer assim, não te preocupes, pá, que isto faz sentido porque A, B, C. Estás a aprender Mas isto não ou há aquilo. nenhum determinismo nessas coisas. Há pessoas que, no fundo, eventualmente têm essa postura de dizer que não estão feitas para aquilo, não é? Mas têm que fazer, não é? E depois, às 2 por 3, descobrem uma Claro, a vida em retrospectiva faz sempre sentido. O problema é quando não gasta nela. Pois, Sim. Eu acho que essa coisa, acho que os professores é uma coisa, eu quando entrei para a arquitetura não fazia ideia quem é que era o CISA sequer. Eu não sabia o que é que ia, sabia só que gostava de artes e que adorava ter ido para belas artes, para pintura, mas que não era aprovado lá em casa, então fui para a arquitetura. E se não fosse o meu professor do segundo ano, eu a explicar-me porque é que a arquitetura era uma coisa fascinante e porque é que conseguimos incorporar todas as artes dentro da arquitetura, eu também ficava aos papéis o resto do curso. Por isso tem a ver, o papel do professor às vezes é determinante. Há sempre pessoas que nos tocam mais do que outros, não é? Exatamente. E há uns que nos tocam negativamente também. Mas o nosso tempo, infelizmente, de hoje está a chegar ao fim. Acho que entretanto está a tocar para sair, como cena. Olha, está aí o toque de saída. Mas tenho uma pergunta para finalizar para cada um. Eu há bocado falei mal de uma professora, mas quero dar a oportunidade ao professor. Já reformado, mas para todos os efeitos, teve uma vida de professor. Quem foi o professor ou o professor que o mais marcou? 2 professores. Um que era o professor de História, que tive no Liceu de Beiras, que era o professor Ardição de Pereira, que tinha métodos muito tradicionais, mas que chumbou-me durante 2 anos. Àquela cadeira passei chumbado a História. E depois tornou-me um dos melhores alunos nos anos seguintes. E fiquei, ou seja, custou-me, não é? Porque depois em casa tinha que fazer o relatório de saber porquê, mas depois consegui isso. Ou seja, precisamente porque descobri a maneira de ir ao encontro daquilo que ele queria. Portanto, isso no liceu. No ensino superior, tive muita gente boa em económicas, mas houve uma pessoa que me marcou humanamente. Foi a doutora Manuela Ferreira Leite. Foi a minha professora, acompanhou-me no 4º e no 5º ano, e registro, acima de tudo, a ideia da ética de serviço, que é muito importante para um economista que não seja só folhas Excel. E depois, fundamentalmente, já depois de terminado o curso, foi com o professor Vitorino Magalhães Godinho, foi um mestre. Foi ele que me moldou, digamos assim, e durante muitos anos foi uma amizade que tivemos, porque ele era uma pessoa excepcional. Quer dizer, é daquelas pessoas que a gente não imita, mas tinha vontade de imitar, não é? Só que não se consegue imitar, porque a bagagem que ele tem é uma coisa perfeitamente incomensurável, não é? Felizmente já morreu, já há uns bons anos. Neste momento estou a trabalhar sobre o espólio dele, não é? Marcou-me. Ou seja, eu acho que nós temos a sorte de encontrar algumas pessoas na vida ao longo do nosso percurso. E eu acho que tive essa sorte. Encontrei 3, 4, 5 pessoas que me tocaram profundamente e que fizeram de mim o pouco que eu sou hoje. Normalmente é isso o número, 150. Uma pessoa quando faz um ensino superior tem mais ou menos 100, 150 pessoas ao longo da vida. Mas faço esta pergunta a muita gente e normalmente o número é esse, é 3, 4 pessoas. 150? 150. Depende do nível de... Sim. Mas normalmente o número é esse, é uma mão cheia no máximo de pessoas que tocaram. Que são muito importantes. A gente pode ter admiração por alguns, etc., mas quer dizer, aqueles que nos dão o clique, não é? E não é preciso dar-nos o clique só no conhecimento, não, é clique na atitude, no comportamento, naquilo que é
o exemplo. Não é? O professor, uma parte da aprendizagem que nós fazemos com os professores faz-se através do exemplo que eles nos dão. Ou a osmose comportamental. É. E aqui, em muitos casos, somos excelentes exemplos, noutros são maus exemplos, também há. Tiago, o que é que tu aprendeste na escola que ainda hoje agradeces ter aprendido? Essa pergunta é difícil. Estava à espera dos professores. Também podes responder a essa. O que é que eu aprendi na escola? Lá está, é que é um percurso tão longo. Não sei, eu acho que pegando no que foi dito há bocado, se calhar esta vontade de questionar e de esta curiosidade, esta necessidade de perceber o que é que está para lá das coisas que nos ensinam, principalmente se gostamos da área, não é? Aprendemos um bocadinho, mas o que é que existe para além disso? E acho que devem ter sido vários professores a fazer isso. Não é? É como há alguns professores que nos dão uma sementinha, não é? E depois nós escolhemos regá-la ou não. E por isso há de ter havido vários professores que me deram sementinhas, umas reguei, outras não reguei. Porque se calhar uns convenceram-me de maneira de melhor maneira de que aquela sementinha tinha ali mais qualquer coisa para descobrir novos mundos, e a partir daí descobri a música, que nem sequer foi a área para onde eu fui. Ou seja, acreditas que a origem, a inception disso, essa sementinha veio desse estímulo pela curiosidade? Sim, de certeza. De certeza absoluta, sim. Sim. E os professores, já que estavas Depois eu comecei a lembrar, são 150. Mas que estamos aqui a omitir 150 ao longo da vida toda. Estamos aqui a omitir alguns professores. Desde pré-escolar até ao superior. Sim, se calhar deixamos de fora os da pré-escolar, que eu me lembro pouco, não me lembro do nome. Acho que era a Maria João, a professora Maria João, já não lembro bem. Deve-me ter passado ótimos valores, de certeza. E eu por isso, mas quer dizer, depois quando eu já tinha mais consciência, posso falar da minha professora de português, que não era uma pessoa fácil, não era uma pessoa bastante difícil que era a doutora Maria Helena, no Liceu de São João. Depois uma professor Ruas, que era uma professora de artes, que me passava, quando percebeu que eu ouvia muita música enquanto pintava, mostrou-me Jimi Hendrix, mostrou-me assim, ia-me dando cassetes de vários, onde descobri um monte de artistas. Depois o curso de arquitetura, que é realmente difícil, porque depende muito do professor de projeto, depende muito se o professor de projeto gosta de nós ou não gosta de nós. Eu acho que nunca fiquei tão nervoso em concerto nenhum como nas apresentações de projetos. Nós podíamos ter o melhor projeto do universo, mas para aquele professor que não ia com a nossa cara, era péssimo e éramos destruídos em frente à turma. E por isso o meu professor do segundo ano, que é o Nuno Antunes, foi muito importante para mim e para toda a turma. Foi ainda hoje que nós todos falamos. É um arquiteto, artista, era completamente louco, e chegávamos às aulas, era sempre uma coisa completamente diferente. E o meu professor do quinto ano, que me trouxe o professor António Poças, que me devolveu, que me relembrou o gosto pela arquitetura que eu tinha perdido com os meus professores do terceiro e quarto ano. David, Tiago, obrigado. Obrigado, foi um prazer.